Meu nome é Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula cálculo de área de figuras planas. Essa aula é a aula número 1, ela se destina a alunos até a oitava série do primeiro grau. Área. Área é a medida da superfície, obviamente do polígono. Então você tem aqui um círculo, aqui você tem um retângulo, um triângulo, um losango, um trapézio, aqui você tem um quadrado, aqui você tem dois triângulos, aqui você tem um retângulo mais um semicírculo. Então nós vamos efetuar cálculo dessas figuras aí. Se observa que esses dois pedreiros aqui, eles estão assentando um piso. Obviamente eles dão um orçamento. O orçamento, para quem não sabe, é o valor que eles vão cobrar de acordo com o serviço que eles vão executar. É claro que eles têm que saber efetuar o cálculo da medida da superfície, que é a área, né? Para poder dar o preço para a pessoa, para saber o quanto que eles vão receber. Então tudo é calculado matematicamente. Aqui você tem algumas roupas, né? Você tem blusa, calça, sapato, bolsa. Essas roupas são confeccionadas através de peças que a pessoa corta, né? Você compra o tecido nessas condições aqui, são um rolo. A pessoa vem aqui, marca cada pedaço e vai costurando até confeccionar a bolsa lá. Um tênis é feito assim, um berço também é feito assim, ó. Corta a madeira e vai juntando os pedaços. Essa caixinha aqui, ó, né? E aqui você tem pisos para serem vendidos aí no depósito de material de construção, né? Então, obviamente, todo mundo efetua cálculos para determinado tipo de produto que estão vendendo. Então, tem que saber efetuar a medida do cálculo da área. A unidade de medida se aprendeu na quarta série, na quinta série, que é um metro quadrado. Então, você tem um quadrado com um metro, um metro, um metro, um metro. Então, é uma figura de quatro lados com quatro ângulos de 90 graus e cada lado tem um metro. Isso é que é um metro quadrado. Isso é a unidade de medida. E os múltiplos são decâmetro, hectômetro, quilômetro, decímetro, centímetro e milímetro. Tudo ao quadrado. Fórmulas. Então, as fórmulas para calcular a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Isso para aluno de quinta série. Base multiplicado pela altura dividido por 2. Aluno de oitava série, ele conhece essa fórmula de Heron, que é um matemático grego de Alexandria. Viveu em Alexandria. Raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. P é o parâmetro, que é chamado de semiperímetro, que é A mais B mais C dividido por 2, que é a soma de cada lado do polígono dividido por 2. Exemplo, essa base mede 5, altura 2,4, lado 3 e 4. Então, pela fórmula trivial, área, base vezes altura dividido por 2. Base, 5, altura 2,4, dividido por 2. 5 vezes 2,4 é 12. 12 dividido por 2 é 6. Pela fórmula de Heron, 3 somado com 4 somado com 5 dá 12. Dividido por 2 dá 6. Aí eu jogo na fórmula aqui, ó. No lugar do P eu coloco 2. E no lugar do A, do B, do C, eu coloco 3, 4 e 5, que são as medidas dos lados, ó. 3, 4, 5. Faço as continhas, 6 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá a raiz de 36. A raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Por isso é que é 6. O mesmo valor, usando a base vezes a altura dividido por 2. Quadrado. A área do quadrado é dada pela fórmula lado vezes lado. Lado vezes lado. Exemplo, isso aqui mede 6 centímetros, aqui mede 6. 6 vezes 6, 36. 36 centímetros quadrados. A área do retângulo é a base vezes a altura. Base vezes a altura. Então, se a base mede 9, a altura mede 5, 9 vezes 5, 45. 45 centímetros quadrados. Foi em metro, metro quadrado. Losango, aquela figura que tem na bandeira do Brasil. Diagonal maior, diagonal menor. Então é o diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Exemplo, que mede 10 centímetros, daqui até aqui. Essa diagonal menor mede 6. Então 10 vezes 6, 60. Dividido por 2, 30. 30 centímetros quadrados. Trapézio. Trapézio é dado pela forma base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula. Exemplo, 12, 6 e 8. Então, base maior, 12. Base menor, 8. Altura, 6. Então, 20 mais 6, 120. Dividido por 2, 60. 60 centímetros quadrados. A área do paralelogramo. Esse lado é paralelo com esse lado é paralelo com esse. É a base vezes a altura. Então, está aqui a base, está aqui a altura. Então, exemplo, 5 vezes 12, 60. Então, 60 centímetros quadrados. Círculo.
Círculo é πr ao quadrado. R é o raio. É a abertura que você pega no compasso para traçar a circunferência. E π é 3,14. Você fez uma experiência lá na quinta série, que você pegou o comprimento da circunferência, mediu tudo quanto mede o comprimento, dividiu pelo tal de diâmetro, que são 2 raios, aí você encontra 3,14. Não interessa o tamanho do redondo aí do círculo, né? Exemplo, aqui mede 4 centímetros. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3,14, que é o valor aproximado do π, dá... Tem um erro aqui matemático, que é 50,24 centímetros. Esse é o valor, 50,24 centímetros, valor correto. Para você mexer com geometria, você tem que ter esses instrumentos aí, ó. Esquadro de 30 graus, esquadro de 45 graus, esse ângulo igual a esse, régua e compasso, para você efetuar as medidas, né? Então esse é o material básico. Meus alunos eu peço esses instrumentos aí para eles poderem efetuar as medidas. Eu não dou medida não, então as primeiras figuras é sem medidas, eles é que tem que medir, aprender a medir. Então calcule a área colorida de vermelho. Então eu quero saber quanto é que mede isso aqui. A primeira coisa que você tem que saber é enxergar isso aqui, que aqui tem um quadrado e aqui tem um círculo. Você tem que bater o olho e falar, pô, aqui dentro tem um círculo e aqui fora é um quadrado. Tipo isso aqui, ó, tá vendo? Um quadrado todo de vermelho e um círculo de azul. O que eu quero é só esse pedaço aqui, ó. Então vou fazer uma animação aqui. Eu vou colocar esse círculo dentro desse quadrado. Olha lá, ó. Tá entrando, ó. Vai entrar. Entrou, tá vendo? Agora eu vou tirar ele daqui para sobrar essa figura, ó. Vou dar um delete nele, sumiu, tá vendo? Então é essa figura que eu quero. Primeira coisa que você tem que enxergar é isso. Depois você vai medir. Você vai pegar a régua, a partir do zero que você começa a medir, ó, até aqui tem 16 centímetros. Você vem com a régua e mede. Depois você mede desse lado também 16 centímetros. Então isso aqui é um quadrado, né? Feito isso, eu vou efetuar o cálculo do quadrado. Eu pintei tudo de amarelo. Tá vendo aqui? Ó, vim aqui, pintei o quadrado de amarelo. 16 vezes 16 dá 256. Essa é a área do quadrado. Agora, vou efetuar a área do círculo. Olha, metade de 16 é o quê? 8. 8 centímetros é o raio. Então estou calculando a medida do círculo, essa parte aqui de azul, que é πr2. 3,14 que é o π e o raio que é 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 3,14 dá 200,96. Agora eu vou subtrair a área do quadrado da área do círculo, que vai me dar essa partezinha aqui, ó. 256 menos 200 dá 55,04 centímetros quadrados. Então subtrair o quadrado do círculo. Encontrei essa partezinha aí de vermelho aí. Ok? Que é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Que é a área pedida, a área de vermelho. Agora, número 2. Calcule a área colorida da figura. Ora, você tem que bater o olho aqui, você tem que enxergar que esse pedaço aqui, ó, é um trapézio. Um trapézio. E que essa parte aqui é um semicírculo. Correto? Então, medindo, aqui mede 9,5. Aqui mede 16,5. E a altura mede 8,5. E o raio aqui é metade de 5. Metade de 5 centímetros é 2,5. Então fui lá e medi. Né? É isso que eu faço com meus alunos. Efetua a medida aí. As primeiras figuras não dou medida nenhuma não. Ele tem que aprender a medir. E enxergar o que ele está querendo. Então a área do trapézio. A área do trapézio é a base maior, que é 9,5. Somado com a base maior e base menor, que é 16,5 mais 9,5. Está aqui, ó. Vezes a altura. A altura é 8,5. Multiplica tudo e divide por 2, dá 110,5. Agora, eu vou efetuar a área do semicírculo, que é isso aqui de vermelhinho. Tá vendo? Essa parte aqui, um semicírculo. O círculo inteiro é πr2. πr ao quadrado. Aqui eu estou dividindo por 2. Por quê? Porque só tem metade da circunferência do círculo, né? Eu não tenho ele inteiro. Então, raio, 2,5. 2,5 vezes 2,5 é 6,25. Multiplicado por 3,14, dividido por 2, você vai encontrar 10,625. Agora, você soma as duas partes. Você soma essa de cima com a de baixo aqui, ó. 110 mais 10 dá 121. E soma a parte decimal também, né? Então, 121,125 centímetros quadrados. Então, a parte do trapézio, que era 110, mais a parte do círculo, que era 10.
deu 121,125 centímetros quadrados. Então é dessa maneira que nós vamos proceder para efetuar o cálculo da área. Até a próxima videoaula.